Fala, galerinha do canal, aqui é o professor Rogério Silva para mais uma aulinha Mequetrefe aqui no nosso canal História para Todos. Deixe seu like, inscreva-se no canal, comente se você gostou, se você não gostou. Deixa aí seu comentário, gente, é importante. Me digam aí de qual cidade, de qual estado vocês estão falando. Seguindo aqui o nosso projeto de aulas gratuitas no YouTube, você tem aqui o segundo assunto do edital de Soldado PM Pernambuco, beleza? Instituto AOCP é a banca desse concurso. A nossa aula de hoje, Evolução Histórica e Gerações dos Direitos Humanos. Repetindo, evolução histórica e como essa evolução histórica ela vai influenciar as dimensões, as gerações ou até mesmo as famílias dos direitos humanos. Nós vamos observar isso principalmente ali no pós-Revolução Francesa, ok? Então, gente, nessa videoaula nós vamos ver vários momentos onde os direitos humanos começaram a ser construídos, começaram a ser formatados, como eles foram consolidados ao longo dos tempos, ao longo da história, os seus primeiros passos até os dias contemporâneos, até os dias atuais. Ou seja, os direitos humanos, gente, não surgem do nada. Os direitos humanos eles não são estagnados na história. Eles estão em constantes transformações. Eles estão em constante evolução. Vamos lá. Oswaldo Aranha aí, olha, presidindo aí a Assembleia das Nações Unidas em 1947. Por isso que o Brasil, gente, ele é o primeiro a discursar na Assembleia da ONU. Por quê? Porque ele foi um dos primeiros a encabeçar a aprovação da DUDH e da organização propriamente dita da ONU, né? Ele foi um dos países que puxou os outros países a compor, né, um bloco internacional para promover a paz e, logicamente, os direitos humanos. Então é muito importante você saber isso. Voltamos muito na história. Aqui eu trouxe 3 cortes históricos para você observar os primeiros passos dos direitos humanos. Aqui nós estamos falando da Mesopotâmia do século XVIII, o Código Hammurabi, que muitos de vocês conhecem. Olhos por olhos, fala aí para mim, olhos por olhos, dente por dente, cabeça por cabeça. Um código ali, gente, um conjunto de leis, podemos assim dizer, que traz ali alguns direitos, né? O Código Hammurabi, gente, ele é extremamente contraditório, né? Onde ele prevê ali a morte e punições que hoje são totalmente adversas aos direitos humanos. Mas ali, gente, nós temos sim uma pitada de direitos humanos. Olha o que diz aí o slide. O código está repleto de contradições e arbitrariedades ilógicas. Sua importância histórica é inegável e reside que no fato de ter sido um modelo para o direito de vários povos ao longo da história. Por ser, assim, entre aspas, né, uma das primeiras grandes organizações de leis, né? Lembrando, gente, que nós temos também, gente, várias leis ali organizadas, bonitinhas, ali em Roma, né? Os códigos de legislações romanas, inclusive a partir principalmente da Lei das 12 Tábuas ali em Roma. Reconhecia o Código Hammurabi a dignidade, a propriedade e outros direitos fundamentais. E além disso,
claro, lógico e evidente, defendia a supremacia das leis em relação aos governantes. Ninguém pode estar acima das leis. Então, olha só, gente, como o Código Hammurabi tem ali construiu, né, uma pequena herança para o direito, de forma geral, mas também para os direitos humanos, trabalhando com conceitos como dignidade, propriedade, entre outros. Ok? Código Hammurabi. Não perde uma questão de prova se estiver falando do Código Hammurabi, porque você vai logo lembrar da lei do talião e você vai marcar numa alternativa incorreta que não existia direitos humanos ali. Existia sim, gente, mesmo que de forma muito latente. Cilindro de Ciro. Vamos lá para o mundo persa. Ciro, rei da Pérsia, né? Conquistou a Babilônia ali no século 6 a.C. O cilindro é um objeto, né? Considerado a primeira declaração dos direitos humanos na história. E foi descoberto em 1879. Então ele é do século 6 a.C., mas foi descoberto no século 19. A inscrição no cilindro, está aí a imagem, tem 45 linhas de um texto escrito em grafia acadiana. Depois foi traduzida, uma grafia lá dos nossos antepassados, né? Uma escrita, né, antiga. Nele era declarado a liberdade de religião, a abolição da escravatura, a igualdade racial e falava também, gente, na questão do direito de ir e vir de determinados povos. Olha que interessante, né? Então, liberdade de religião, o fim da escravidão, igualdade entre raças. Olha, igualdade entre raças, gente, antes de Cristo. Isso é algo inovador. Hoje, na nossa Constituição, que é apelidada de Constituição Cidadã, a Constituição de 88, está lá que não pode ocorrer qualquer forma de discriminação, né? Raça, cor, sexo, religiosidade, por aí vai, né? Então nós já temos aqui um pontinho desses direitos aqui do cidadão, né? Desses direitos civis aqui no cilindro de Ciro. A maioria, gente, desses momentos históricos, a maioria, não são todos, a maioria desses momentos históricos que nós vamos estudar aqui, gente, relacionado aos direitos humanos, trazem direitos políticos e civis, tá? Geralmente é isso que aparece em prova, cobrando que tipo de direito tal momento na história apresentou, ou tal documento histórico apresentou. Direitos políticos e civis, geralmente. Depois eu vou te mostrar os direitos econômicos, sociais e culturais que irão aparecer em outros momentos da história, principalmente a partir ali do século XX. Cristianismo. Professor, o cristianismo, ele tem características de direitos humanos? Tem, gente. Igualdade, proteção à vida, né? A questão do amor, né? Todos nós somos iguais perante a Deus, todos nós somos iguais perante as leis. Não é assim que nós temos na nossa legislação? Com certeza. Então, os conceitos propagados por Jesus têm um pontinho ali, tem um quê, tem algumas características dos direitos humanos, beleza? Então, esses conceitos, essas ideias propagadas por Jesus era gente boa, cara. Eu criei por ler com Jesus. Acabava a cachaça, ele transformava, né? De água, transformava vinho, né? A água em vinho era muito bacana dar um rolê com Jesus, né? Então, gente, esses conceitos do cristianismo que ali no início, né, principalmente por estar ali no Império Romano, serão altamente combatidos e perseguidos, depois serão oficializados e permitidos pelo próprio Império Romano. E por isso que o cristianismo vai crescer depois, né, ao longo dos séculos.
E hoje, dentro dessa questão dos direitos humanos, direto ou indiretamente, acaba influenciando, né? Aí está dizendo, em iniciativas individuais, como esforço coletivo de socorro ao próximo. Nós temos que ajudar o próximo, não é isso que Deus diz? Não é isso que os direitos humanos falam? Não é isso que os direitos humanitários, por exemplo, dentro de um cenário de guerra diz? Sim, independentemente de idade, raça, cor, gênero, nacionalidade, e aí vai embora. Então, direto ou indiretamente, o cristianismo aparece nessa evolução dos direitos humanos. Chegamos aqui no período medieval, já estamos depois de Cristo, século XIII, 15 de junho de 1215, a Carta Magna. Presta atenção, 90% das vezes que aparecer na tua prova evolução histórica dos direitos humanos, se aparecer Carta Magna, pode fechar o olho, é a Inglaterra do rei João Sem Terra, que vivia em conflitos ali com os barões. E os barões, né, os senhores feudais, podemos assim dizer, eles vão enquadrar o João Sem Terra para que ele pudesse ter ali naquele momento o seu poder reduzido. Ele precisava de grana, ele precisava de apoio econômico dos barões para financiar a guerra dele contra os outros países. E aí foi um famoso toma lá, dá cá, né? E ali surgiu um conjunto de leis que vai ser o primeiro passo ali, gente, para redução ou diminuição do poder real, né? Essa questão de diminuição do absolutismo monárquico, ela veio se construindo no século XII, XIII, XIV, XV, até ser totalmente perseguido e derrubado o absolutismo na Revolução Francesa, influenciada pelas ideias iluministas. Diz aí, olha, contra a tendência de instituição de um poder real, soberano. O que é soberano? Um poder ilimitado. Os senhores feudais se manifestaram já desde os fins do século XII, em declarações e em várias petições. Diante da pressão tributária, a nobreza passou a exigir periodicamente, como condição para o pagamento de imposto, o reconhecimento formal de seus direitos. A nobreza falou, olha, rei, se tu quer grana, se tu quer arrecadar dinheiro com esses impostos, é que ele fala aqui de pressão tributária, você tem que reconhecer os nossos direitos, beleza? O rei assim, né, fazer o quê? Eu não gosto muito disso, mas eu vou aceitar. E os reis posteriores continuaram nesse ritmo, né? Até que vai chegar ali no contexto da Revolução Gloriosa e da Revolução Puritana, que eu já falo para vocês. Essa Carta Magna aí, gente, 90%, como eu te falei, das provas, se aparecer Carta Magna, é Inglaterra do século XIII. Tá? Aparece às vezes, gente, Carta Magna na CF 88, mas é 10% das provas, tá? 67 artigos, somente 12 beneficiavam o povo. Não era muita coisa, né, gente? Mas já era o início da construção de uma democracia moderna, como diz o slide, né? O poder dos governantes passa a ser o quê? O quê? Limitado. Não apenas por normas superiores, fundadas em costumes ou na religião, mas também por direitos. Então, para nós que somos uma sociedade moderna, é difícil a gente acreditar que uma sociedade era regida por costumes, por práticas religiosas. Mas sim, gente, lá no período medieval e no período antigo era muito comum isso, tá? A declaração final, na primeira cláusula, segundo a qual o rei e seus descendentes garantiriam para sempre a todos os homens livres do reino. Todos os homens seriam livres, todos os homens iriam gozar de direitos dentro de uma sociedade civil organizada, onde o rei não poderia fazer tudo aquilo que viesse na sua cabeça.
Só que alguns reis, gente, esqueceram esse documento. E aí o bicho ficou muito feio pro lado deles. E aí foi cabeça voando literalmente. Aqui eu trouxe um exemplo da Carta Magna, artigo 48. Ninguém poderá ser preso ou detido ou despojado de seus bens, costumes e, olha aí, e liberdade, senão em virtude do julgamento de seus pares, segundo as leis do país. Ou seja, ninguém vai sofrer arbitrariedade de qualquer rei, de qualquer estado. Os homens devem ser regidos por leis. Essa é a essência da Carta Magna, tá? Como eu falei, gente, geralmente nós temos aqui direitos políticos e civis. A petição de direito, século 17. Estamos caminhando. Observa, filho de Deus. Começamos antes de Cristo aqui, olha, lá atrás. Estamos caminhando. Estamos ainda na Inglaterra do século 17. A petição de direito foi um documento enviado pelo parlamento inglês ao rei, o safadão aí do Carlos I. O Carlos I, ele não respeitava ninguém. Ele era intolerante religioso. Ele queria mandar prender, mandar soltar. Ele criava impostos ao bel prazer. E aí o parlamento inglês falou: ei, 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 ei. E Carlos I, qual é a tua, meu irmão? Segura a tua onda. Tu não pode fazer tudo o que tu quer, pô. Olha a Carta Magna lá do passado. Nós acabamos de ver a Carta Magna aqui, né? Então buscava o reconhecimento de alguns princípios. Nenhuma tributação sem o consentimento do parlamento. Nenhuma prisão sem justa causa. Então aí são direitos fundamentais, né? São direitos humanos. O parlamento redigiu esse documento para recuperar os seus direitos, né? E o direito dos homens livres, para extrair um novo compromisso da coroa de observar o Estado de Direito, ou seja, para que o Carlos I não fosse um rei absolutista. Só que ele não escutou muito bem a vontade do parlamento, tá, gente? E continuou agindo de forma absolutista. Habeas corpus, 1679, documento colocado à base da democracia moderna, considerado um marco na inscrição das liberdades individuais, o direito de ir e vir, né? O direito sobre o seu próprio corpo, de assegurar a vida, a saúde do seu próprio corpo, no seio de uma sociedade marcadamente absolutista no século XVII. Então foi algo muito forte, foi muito inovador para o século XVII. Como diz aí, tudo bem que alguns autores acreditam algumas características do habeas corpus já no direito romano clássico. No entanto, né, a formulação mais próxima dos moldes atuais só foi definida nesse momento aí do direito inglês medieval, né, na construção do direito, né? Inclusive da construção do direito de ir e vir, né? No período medieval, passando também para o período moderno, tá, gente? Não vamos limitar aí no período medieval, porque o período medieval ele vai até o século XV. Aí 16, 17, 18 já é o período moderno. Mas ele vai ultrapassando essa divisão clássica didática da história. O que ele quer dizer que a Inglaterra ela construiu o seu arcabouço jurídico, chamado de habeas corpus, muito mais semelhante ao que nós temos hoje, a ideia de habeas corpus. Nós somos influenciados, nós, homens contemporâneos, por esse habeas corpus do século XVII ou do Código Jurídico Britânico. Olha o que diz aí o grande intelectual da história e dos direitos humanos, Fábio Comparato. Constituiu no fato que essa garantia judicial, criada para proteger a liberdade de locomoção,
Cuidado com isso. Deixa eu pegar minha canetinha. Ainda não usei a minha canetinha. Cadê a minha canetinha para eu riscar? Olha aqui, habeas corpus vinculado à locomoção. Tornou-se a matriz de todas as que vieram a ser criadas posteriormente para a proteção de outras liberdades. Então, a gênese da liberdade, no conceito moderno que nós conhecemos, está aqui com a criação do habeas corpus dentro da legislação britânica. Não te esquece, aqui é século XVII. Beleza? Tá aqui, olha. Olha como ele era nomeado. Não era simplesmente habeas corpus. Cadê minha canetinha? Uma lei para melhor garantir a liberdade do súdito e para prevenção das pressões no ultramar. Traduzindo, habeas corpus. Vamos ler rapidamente? Tá aqui, olha. Se não me falha a memória, ele tinha 8 itens, como se fosse 8 artigos. O maior é esse primeiro. A reclamação é requerimento escrito de alguns indivíduos a favor de algum indivíduo detido, ou acusado da prática de um crime, quem cometeu algum crime, beleza? Algum juiz dos tribunais superiores, depois de terem visto a cópia do mandato ou certificado de que a própria cópia foi recusada, concederão providência de habeas corpus, o famoso responder em liberdade, que nós conhecemos hoje, em benefício do preso, a qual será imediatamente executória perante o juiz. E se afiançável o crime, existe uma série de exceções aqui, tá, gente? O exceto aqui ele é gigante. Eu resumi aqui para vocês. O indivíduo será o quê? Solto. Hoje, às vezes, a gente vê na televisão, né? O cara comete um crime, algumas horas depois, ele é solto. Dependendo do crime, né, gente? Dependendo do crime. O pessoal de direito que está assistindo a minha aula aí sabe muito melhor do que eu sobre isso, tá? Durante a execução da providência, comprometendo-se a comparecer e a responder à acusação depois, né, no tribunal. Habeas corpus de 1679. Muito parecido com o que nós temos na nossa legislação atual, né? Continuamos na Inglaterra. De novo, século XVII. Olha quem aparece aqui, o Carlos I. Houve aqui, gente, a Revolução Puritana. A Revolução Puritana, uma guerra civil entre os anglicanos e estes, né, os puritanos. Porrada, facada, chifrada, dedada, pedala Robinho, samba Teves e pula Diana. Quem venceu? Os puritanos. Quem foi executado? Sal, no Carlos I. O que é Sal? Traduzindo para vocês, quem não conhece a gíria, ele foi executado, ele foi morto, porque ele queria ser absolutista, porque ele não queria dar liberdade religiosa, porque ele queria prender a torta e a direita. Beleza? Queria desobedecer toda a legislação inglesa. E aí teve uma guerra civil, durou anos, milhares de mortos, e ainda bem que ele perdeu. Quem assumiu o governo foi o Cromwell, foi um ditador, mas trouxe alguns benefícios econômicos para a Inglaterra. Depois voltou à monarquia, Jaime II. Jaime II queria fazer as mesmas merdas que Carlos I. Pera lá. Tá bom, papai. E aí, quem vai conspirar contra o Jaime II? O parlamento. O parlamento vai entrar em contato com o Guilherme de Orange, lá da Holanda, e dizer: Guilherme de Orange, toma aqui o trono para você. Mas para você assumir o trono da Inglaterra, você vai ter que assinar um documentozinho aqui. Top, top, top. E o Guilherme de Orange falou: beleza, eu quero. Estão me dando o trono de graça. Esse aqui fugiu para a França. E isso tá aqui, olha, 1688, né? Fins do século XVII.
Essa revolução aqui é chamada de Revolução Gloriosa. Não teve um tiro. Ô glória, né? Oh, gloriosa, gloriosa. Muita glória aqui. Você vai observar que essa revolução aconteceu por não ter ocorrido nenhum tiro, nenhuma morte, por isso só glória. E aí o Guilherme de Orange, o laranja aqui, ele vai assinar a Declaração de Direitos, né? A Declaração de Direitos, gente, é praticamente o principal documento britânico, né, quanto à questão dos direitos, e ali no meio tem, logicamente, os direitos humanos. O Bill of Rights, 1689, né, passou a constituir uma das leis fundamentais do Reino Unido. O documento proposto representou a institucionalização permanente das ideias de Montesquieu. Que ideias são essas de Montesquieu? Legislativo, executivo e judiciário. A divisão dos poderes para que não ocorra o abuso do mesmo. Beleza? E aí eu trouxe um recorte da Bill of Rights aí da Revolução Gloriosa na Inglaterra. Item 15. Reclama e impede com repetidas instâncias todo mencionado, considerando como um conjunto de direitos e liberdades incontestáveis. O povo tem prevalência sobre os direitos. A essa petição de seus direitos fomos estimulados particularmente pela declaração do príncipe ali Orange, que levará o termo a liberdade do país. Olha a palavra aqui, a liberdade. Adiantada, esperamos que não permitirá sejam desconhecidos os direitos que acabamos de recordar, nem que se reproduzam os atentados contra a religião, os direitos e a liberdade. Ninguém pode atentar contra a liberdade religiosa, contra os direitos de uma sociedade civil e contra a liberdade das pessoas, do cidadão. Então aqui, gente, liberdade religiosa, direitos políticos e direitos civis, ou seja, direitos humanos, beleza? Aqui, olha, embora não sendo uma declaração de direitos humanos, o Bill of Rights criou uma divisão de poderes, aquilo que a doutrina constitucionalista viria a denominar de quê? Garantias institucionais, ou seja, leis que protegem o cidadão. Isso é uma forma de organização de Estado, cuja função é proteger os direitos fundamentais de quem? Da pessoa. Ou seja, isso aqui é um conceito dos direitos humanos. A pessoa, a dignidade, o direito escrito, o direito positivado. O Bill of Rights veio fortalecer a instituição do júri, a reafirmar alguns direitos fundamentais de quem? Do cidadão. No mesmo termos, pelas constituições modernas, como o direito de petição, né? O direito de peticionar influenciou outras e outras constituições. Então, ali são os primeiros passos de uma democracia moderna para a Inglaterra. Iluminismo. Iluminismo século XVIII. O iluminismo que até apareceu agora recentemente na prova de soldado PM do Pará, onde ele pedia somente para identificar ali a questão dos direitos humanos ser associado, ser intrínseco à espécie humana, né? Inerente à pessoa. Os teóricos iluministas acreditavam nisso também. Não só eles, como os positivistas e como os justnaturalistas também. Quem está viajando nessa parte que eu estou falando, volte uma aula minha aí que tem esses conceitos, tá? Até a emergência do iluminismo, os direitos dos homens eram tratados filosófica, jurídica e politicamente com base na distinção entre os direitos naturais, direitos civis e direitos políticos. Então existia clara distinção. Existia até mesmo uma separação. Então os iluministas vão dizer, não,
Bora unir tudo isso. Tudo isso aqui são direitos. Tudo isso aqui são direitos humanos. O que ocorreu durante o Iluminismo foi que alguns filósofos defenderam que esses direitos deveriam ser garantidos a quem? A quem? A todos, ao universo, independentemente de fronteira. Os que pertencem à espécie humana, todos deveriam ter o intuito de preservar os direitos intrínsecos, aqueles que estão vinculados à pessoa, à espécie humana. Você já nasce, você já tem direitos. Você tem que ter os seus direitos naturais respeitados. O direito à vida, você tem que ter direito de liberdade. Você tem que ter direito de participação política. Era isso que os teóricos iluministas afirmavam. E isso sempre baseado em quê, gente? Na razão, na ciência, tá? Isso é muito importante aqui para os iluministas. Em muitos casos, esses escritos eram dirigidos a governantes, no sentido de instruí-los, fazê-los entender seus limites morais e legais, esclarecer o povo quanto aos deveres dos governantes para com os cidadãos. Um outro objetivo era incentivar cada indivíduo entre o povo a adquirir uma consciência melhor e estabelecesse argumentos cada vez mais razoáveis para defender os seus direitos. O uso da razão, do pensamento racional para defender os nossos direitos, né? Era assim que os teóricos iluministas pensavam. E eles estavam corretos, né, gente? Muitos escritos filosóficos sobre os direitos tornavam-se uma prescrição moral, uma espécie de exercício de convencimento sobre a relação justa entre as pessoas. O que é justo ou não é justo, gente, evolui ao longo da história, né? Entre os conceitos de moral e ética. Os autores diziam que um dos objetivos dos pactos da sociedade é o entendimento equilibrado entre direitos e deveres. Muitos dos pensadores iluministas, gente, eles eram contratualistas, ou seja, acreditavam no contrato social. De onde surge o contrato social? Entre governo e governados, e vice-versa. Só existe o governo nos administrando porque nós damos esse poder aos nossos governantes. Principalmente para Diderot, Rousseau e Condorcet, a educação, olha aqui, gente, o papel da educação, da instrução, passava a assumir uma posição cada vez mais importante no seio da nação, uma vez que muitos direitos não são claramente reconhecidos de maneira tácita, ou seja, fica muito no plano das ideias, mas os direitos humanos eles não são abstratos, eles são concretos. Como você vai aprender isso? Através do estudo, através da videoaula Mequetrefe do professor Rogério. Olha aqui, olha, educação. O que o professor Rogério está fazendo aqui? Ele está difundindo o conhecimento. Por isso que o nome do canal é História para Todos. Quem não tem dinheiro, conta história. Senta aí que eu vou te contar uma história. Eu estou te contando a história dos direitos humanos. A difusão e acúmulo de reconhecimento proporcionado pelas instituições da instrução pública. Instrução pública, gente, é acesso à educação para as camadas populares. Impacto beneficiamente a sociedade em vários aspectos sociais, econômicos e políticos. Quando você tem educação, com certeza você tem dignidade. É muito mais fácil de você observar na prática os seus direitos humanos serem concretizados. Caramba, deixa eu passar uma borracha aqui. Cadê a borracha? A borracha. Vamos ver aqui um que dos filósofos do iluminismo nos fala. Segundo Jean-Jacques Rousseau, a liberdade natural, o direito ilimitado. Nós queremos ter o direito ilimitado? Muitas das vezes sim, mas não pode, né, gente? São suprimidos. As nossas liberdades, os nossos direitos são suprimidos. Por quê, professor? Para que possamos viver em sociedade. Olha aqui, olha, com o ingresso do homem na vida social. As características próprias desse modo de vida destoam radicalmente do modo de vida natural, lá no tempo da pedra lascada,
lá no tempo do Uga Uga, onde o homem vivia nas cavernas, onde só existiam as leis da natureza. Sendo dessa forma inadequado ao homem no convívio social, conservar a liberdade natural. A gente não pode ter, gente, 100% das nossas liberdades naturais tendo uma vida em sociedade. É isso que Rousseau nos diz. Contudo, para Rousseau, renunciar à liberdade é renunciar à qualidade de homem, aos direitos da humanidade e até aos próprios deveres. Aqui o Rousseau, né, ele diz que o homem ele perde a sua essência de homem quando ele limita as suas liberdades, ok? Revolução Americana, século XVIII. Estamos caminhando na história aí, filho de Deus. Estamos caminhando. Deixa eu tomar água aqui, gente, que a minha garganta está seca já de novo. A independência das antigas 13 colônias britânicas da América do Norte ocorreu em 4 de julho de 1776. Independência dos Estados Unidos. Antes de existir Estados Unidos, gente, ali na região da América do Norte, nós tínhamos 13 colônias da Inglaterra, ok? Essas 13 colônias lutaram contra a metrópole. Quem era a metrópole? A Inglaterra, ok? E aí foi muito tiro, foi muita onda, foi uma parada muito louca. A Inglaterra, ela queria liberdade para ela, né? Para a metrópole. A Inglaterra lutou contra o absolutismo para ela, para a metrópole. Para as colônias, o papo era um pouco diferente, ok? Então, dali vai surgir vários documentos históricos de direitos dos cidadãos para com o governo, principalmente lutando contra os mandos e desmandos tributários de impostos que eram colocados do nada da metrópole sobre as colônias. Lei do chá, lei do açúcar, lei não sei das quantas, um monte de lei. Então você que está ouvindo aí, vendo a minha aula, e imagina, você é de Salvador, o acarajé custa 20 conto, 20 reais, só que você vai ter que comprar o acarajé só do governo. Esse acarajé custa 50. Tu vai dizer tua mãe, governo. Imagina isso. A cachaça lá de Pernambuco custa 10 reais. Você vai ter que comprar somente a cachaça do governo. 1 litro custa 60 reais. Tu vai dizer tua mãe, governo. Tua mãe é aquela rapariga. Então, essa galera aqui das 13 colônias, a gente não vai aceitar essa imposição tributária, ok? E aí eles vão lutar por liberdade. Liberdade econômica, liberdade religiosa, porque muitos desses indivíduos que estavam vivendo nas 13 colônias, gente, eles fugiram da Inglaterra porque eles eram perseguidos por serem evangélicos, por serem puritanos, ok? Representou o ato inaugural da democracia moderna, combinando sobre o regime constitucional a representação popular, com a limitação de poderes governamentais e o respeito aos direitos humanos. Gente, não pensem também que aqui vai ser mil maravilhas, tá? 1776 e diante vai ser mil maravilhas. A escravidão vai continuar, a diferença entre homens e mulheres vai continuar, mas foi o primeiro passo aqui na América importante, numa área importante aqui da América. Tratava-se à época de um sistema oligárquico, mas a ideia de consentimento dos governados acabaria sendo um molde indispensável ao funcionamento do futuro, lá no futuro da democracia americana, uma vez admitindo o voto universal, o voto para todos. Então aqui, gente, em 1776, lá nas 13 colônias, nós tínhamos um sistema oligárquico, os grandes fazendeiros, os grandes latifundiários. A Revolução Americana, gente, é uma revolução feita pelos ricos, tá?
para os ricos, não se enganem. Não é mil maravilhas aqui, como eu falei agora há pouco. Mas depois, isso foi logicamente aperfeiçoado e teremos os Estados Unidos como um exemplo de democracia para o mundo. Logicamente que não é um exemplo perfeito, hoje no período contemporâneo, ok? Declaração de Independência dos Estados Unidos. Aqui, gente, quando houve a independência, houve o Congresso da Filadélfia e tal. Tu estuda tudo isso no teu ensino médio, na história dos Estados Unidos. Não cabe aqui eu falar, tá bom? 4 de julho, a independência dos Estados Unidos. Declaração de Independência. Como direito e autodeterminação dos povos, olha isso aqui é uma das gerações dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, fundado na igualdade entre todos os homens, a existência de direitos naturais do ser humano e um princípio da dignidade do povo. Tá? Os reis serão servidores, não proprietários do povo. Não te esquece, policial militar, policial civil. Nós somos servidores. Nós temos, eu sempre falo, eu sou funcionário público também, tá, gente? Com muito orgulho. Nós temos que servir o povo, inclusive com muita educação. Eu sempre tento servir ao meu povo, gente, a minha comunidade com muita educação, porque são eles que pagam o nosso salário. Tem policial que esquece disso, né? Nós temos que ser gentil para com o cidadão, ok? A importância histórica da Declaração de Independência é o primeiro documento político que reconhece a legitimidade da soberania popular. Essa soberania popular não é também mil maravilhas, como eu falei agora há pouco, né? Não é literalmente para todos. A existência de direitos inerentes a todo ser humano. Olha aqui, olha, direitos inerentes a todo ser humano. Isso aqui, gente, é a influência do iluminismo na Revolução Americana. Nós iremos observar isso também na Revolução Francesa, beleza? Independentemente das diferenças de sexo, raça, religião, cultura ou posição social. E isso já estava ali descrito na Declaração de Independência. Então, foi sim um marco histórico aqui para a América. Ok? Aí eu trouxe um trecho da Declaração de Independência. Consideramos essas verdades como evidentes por si mesmas, que todos os homens são criados iguais, dotados pelo Criador de certos direitos, olha aqui, direitos o quê? Inalienáveis. A questão, gente, de inalienável é uma das características dos direitos humanos. Estão a vida, a liberdade e a procura da felicidade. Olha que lindo. Que a fim de assegurar esses direitos, governos são instruídos entre homens, derivando seus justos poderes do consentimento dos governados, que sempre, de qualquer forma de governo, se tornem destrutivas de tais fins. Declaração de Independência dos Estados Unidos da América, 1776. Ok? Então, como você observa aqui, nós temos direitos de primeira geração, ou seja, direitos civis. Ok? É isso que você tem que enxergar quando você estiver fazendo essa prova. Onde é que se encaixa o direito de primeira geração, segunda geração e terceira geração? Professor, não estou entendendo ainda. Preste atenção que eu estou primeiramente te dando o arcabouço histórico. Lá no finalzinho da aula eu vou falar sobre as gerações e vocês vão observar isso de forma bem clara. Declaração dos Direitos aí em 1791. Você observa isso aí nos Estados Unidos, essa declaração, né? E tá aqui as principais características, você pode ler depois, né? A vida, a liberdade. Agora observa isso daqui, olha. Eles não falam em fim da escravidão. Então é algo altamente contraditório falando em direitos humanos, né, gente? Então, alguns pontos evoluíram, com certeza, principalmente para beneficiar a elite norte-americana, mas alguma diferença de raça você ainda vai observar aqui. Revolução Francesa, 1789,
Na tríade famosa, sem dúvida, a igualdade que representou o ponto central desse movimento. Qual foi o lema da Revolução Francesa? Liberdade, igualdade e fraternidade. Liberté, égalité, fraternité. Guarda isso na sequência, que nós vamos precisar depois, tá, gente? Liberdade, igualdade e fraternidade. O espírito da Revolução Francesa era muito mais a eliminação das desigualdades estamentais do que a consagração das liberdades individuais. Então, o foco inicial não era liberdades individuais, era o fim dessa organização em estamento. Primeiro estado, segundo estado e terceiro estado. Quem era o primeiro estado? O clero. Quem era o segundo estado? A nobreza. Eles não trabalhavam e não pagavam impostos. Quem sustentava esses dois vagabundos? O terceiro estado, que era a burguesia e o povo. Aqui nós temos Maximilien Robespierre, um dos líderes da Revolução Francesa, do grupo chamado de Jacobinos, que colocaram aqui importantes modificações na legislação francesa. Na Convenção, que é uma das fases da Revolução Francesa, tá, gente? A segunda fase, proibiu-se o tráfico de escravos nas colônias. Esse movimento igualitário não só conseguiu, afinal, derrubar a barreira das desigualdades entre os sexos. Então, o que ele está querendo dizer aqui? Que essas diferenças entre sexos, infelizmente, ainda continuaram, tá bom? Inclusive aqui, gente, na Revolução Francesa, nós tivemos aqui uma mulher lançando aqui um documento, uma petição histórica para lutar pelos interesses e pelos direitos das mulheres. Então foi algo importante e marcante que aconteceu aqui e você vê isso em prova, tá, gente? O direito das mulheres, as mulheres lutando por esses direitos, tentando ter aqui um espaço ao sol na participação política direta da história da Revolução Francesa. Não tiveram 100% de sucesso, mas foi um primeiro passo, como eu sempre falo. Mas ainda continuamos aqui com uma sociedade machista, né? No tocante à liberdade política, a Revolução Francesa estendeu-se antes como a libertação da tirania monárquica, ou seja, ela representou, acima de tudo, o fim do absolutismo monárquico, a prevalência do liberalismo político. Esse liberalismo político e econômico, logicamente, liderado por quem? Pela burguesia. Beleza? Do que a efetiva instauração de um regime plurimo de liberdades individuais, ou seja, de um regime plural. Não quer dizer que a vida do pobre, do humilde, melhorou aqui. Isso não aconteceu, tá, gente? Mas com certeza, para os próximos séculos, a Revolução Francesa deixou bases bem sólidas para essas liberdades individuais. Deixa eu pegar a borracha aqui. Aqui eu trouxe alguns documentos históricos. Você pode ler depois com calma. Você dá uma pausa no vídeo. Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, 1789. Você vê aqui, olha, direitos naturais, inalienáveis, ideia de igualdade, preservação dos direitos. Olha aqui, os direitos são imprescritíveis. Isso aqui é uma característica dos direitos humanos. Beleza? Olha aqui o artigo 4. Deixa eu voltar aqui com a caneta. Artigo 4. A liberdade consiste em poder fazer tudo o que não prejudique o próximo. Então, nós temos liberdade? Temos. Mas a nossa liberdade é limitada? Sim. Para que possamos viver em sociedade. Então, aqui, gente, é aquela parada. Os direitos humanos, eles também não são absolutos. Então, aqui, como já falei, direito de primeira geração. Ok? Olha aqui, olha. Direitos naturais, direitos de liberdade. Nós temos aqui a Constituição Francesa, falando aqui de direito de propriedade, falando novamente de direitos naturais. Olha aqui, deixa de forma bem clara, olha. Isso aqui é durante a Revolução, né? Os direitos civis. Outra Constituição. Tivemos várias Constituições, tá, gente? E várias, cuidado com esse documento aqui, ele aparece muito em prova, tá? Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Às vezes aparece em prova só para você dizer em que momento da história esse documento apareceu. Ele foi lançado durante a Revolução Francesa e trouxe ali direitos humanos.
ok? Constituição Francesa de 1793, o fim da sociedade é a felicidade comum. Todos nós temos que trabalhar na sociedade para que possamos todos alcançar a felicidade, o que nos direitos humanos nós chamamos de dignidade. O governo é criado para garantir aos homens e às mulheres que seus direitos naturais sejam o quê? Imprescritíveis. Olha aqui uma característica dos direitos humanos. E aí tem liberdade, igualdade, seguridade, direito à propriedade. Olha aqui, todos são iguais. Um negócio bem bacaninho aqui, que a Revolução Francesa vai lançar aqui na Europa. Algo muito mais profundo e algo universalista, né? Para atender a todo mundo. Essas ideias também foram influenciadas pelas ideias do iluminismo, né? Tudo isso que eles estavam colocando na Revolução Francesa, eles queriam que alcançasse o mundo, o planeta, característica de universalidade. Cuidado com isso em prova, tá? A Revolução Francesa tem essa característica de universalidade, assim como os direitos humanos. A Cruz Vermelha, também conhecido como Crescente Vermelho, também estão diretamente vinculados com os direitos humanos. Principalmente os direitos humanos, o quê? Humanitário, filho de Deus. Presta atenção nisso. Falar em direitos humanitários é falar em Cruz Vermelha. Então, surgiu ali na Suíça, correto? Ali na Suíça, no final do século XIX, a partir desse carinha aí, o Jean-Henri, ele observou umas guerras lá naquele período e viu como os soldados sofriam na guerra. Então ele apoiou, né, a ideia de uma instituição internacional, sem qualquer fins políticos, para proteger os atingidos pelas guerras. Nós observamos isso, por exemplo, na guerra da Síria, na guerra da Ucrânia, em Israel, contra o Hamas e tudo mais, né? Então é algo muito bacana aí a Cruz Vermelha. Suas ideias concebiam um tratado que obrigasse os exércitos a cuidar de todos os soldados feridos, inclusive do inimigo, tá, gente? A criação de sociedades nacionais que ajudariam os serviços militares de saúde. Então, hoje a Cruz Vermelha recebe doações de várias instituições e de vários países. Constituição Mexicana, Arriba, muchacho, ai, ai, ai. Chegamos ao século XX, 1917. O movimento operário ele está bombando no mundo. Revolução Russa. Os anarco-sindicalistas, eles estão fazendo sucesso. Um dos anarquistas, gente, é esse pensador aqui, esse intelectual, o Bakunin. Influenciou aqui no México, esse cara aqui é europeu, influenciou Ricardo Flores, líder do grupo Regeneración. O grupo lançou clandestinamente em 1906. Só um instantinho, gente. Continuando, o pensador anarquista Mikhail Bakunin influenciou Ricardo Flores, né? E esse grupo lançou clandestinamente um manifesto que ganhou ali muita fama, muita repercussão no México. E os seus ideais, as suas ideias, as suas essências de projetos, né, de futuras leis, foram incorporadas à Constituição mexicana, como, por exemplo, a proibição da reeleição do presidente, para evitar futuros abusos de poderes, liberdades individuais e políticas, direito de primeira geração. E aí, olha só o que entra, gente, algo mais amplo: educação,
reforma agrária e eu quero destacar aqui, gente, trabalho. Presta atenção. Direito ao trabalho, direito a emprego, direito à renda. Isso é questão de prova. Isso já são direitos o quê, gente? De segunda geração. Depois eu vou te mostrar aqui no finalzinho da nossa aula essa parada de primeira, segunda e terceira geração. Então, falar de direitos trabalhistas, gente, é falar aqui de Revolução Mexicana, é de falar de Revolução Russa, de OIT, aqui no começo do século XX. Isso resultante, logicamente, da luta do movimento operário. A Grande Guerra, 1914 a 1919, você já sabe que ocorreram ali milhões e milhões de mortos. Acabou a guerra, os países tentaram organizar ali uma instituição internacional para promover a paz mundial, para respeitar os direitos humanos e os direitos das nações, os direitos humanos humanitários. Só que essa instituição chamada de Liga das Nações, ali 19 e 20, não deu certo. Não deu certo, mas no futuro acabou influenciando o surgimento da ONU, como está dizendo aí o próprio slide. Não esquecendo do pós-Primeira Guerra ou Grande Guerra, tanto faz. O certo é falar, gente, Grande Guerra, né? Nós tivemos também o Tratado de Versalhes. O Tratado de Versalhes, o tratado que humilhou a Alemanha, né? Mas traz ali também alguns direitos humanos, principalmente relacionado ao trabalho. A palavra trabalho é muito forte aqui, tá, gente? Muito, muito forte. Direito de segunda geração. Olha aí de novo, trabalho. Haja trabalho. OIT, Organização Internacional do Trabalho, Constituição de Weimar, Constituição da Alemanha, direito de trabalho, direitos econômicos e sociais, direito de segunda geração. Não te esquece. Alemanha, 1919, OIT, são direitos de segunda geração, ok? Segunda Guerra Mundial, 38 a 45, um mundo totalmente arrasado, né? Totalmente horrorizado com as atrocidades do Holocausto e dos milhões e milhões de mortos, resolveram promover a paz mundial. Resolveram construir um sistema global para proteger os direitos humanos. E aí surge o quê? A ONU, em 1945, né? Logo no pós-Segunda Guerra. E a ONU lança um documento, uma recomendação, um conjunto de recomendação com muitos direitos políticos e civis, a predominância de direitos políticos e civis, um pouquinho de direitos de segunda geração, lança a DUDH em 48, né? Olha o que diz aí, o período pós-guerra instaurou uma nova lógica planetária, exaltando a importância do indivíduo. O que é mais importante, o governo, o país ou o indivíduo? O indivíduo. Esse negócio de a pátria acima de todos não dá certo. Isso era o lema do fascismo lá na Europa, né? Como um dos novos sujeitos do direito internacional. O Estado, tá aqui, olha, o Estado não é mais um único ator internacional de grande importância. O Instituto da Soberania é flexibilizado, ou seja, não é mais soberania somente do Estado. O direito internacional dos direitos humanos emerge, surge com toda a força. Logicamente que não é o primeiro surgimento, mas é a consolidação. Esse é materializado pelo Sistema Global e Regional de Proteção dos Direitos Humanos. Sistema Global, ONU. Sistema Regional, Tribunal Penal Internacional, OEA e por aí vai, correto? Findada a Segunda Guerra, as obras de direito constitucional influenciadas por normativas institucionais dos direitos humanos. Então, por isso que o direito constitucional é influenciado por direitos humanos e vice-versa, ok? Aqui nós temos um mapa mental
para resumir tudo isso que nós vimos aqui, né? Não esquecendo, né, do movimento operário, tá? Que ele é muito importante para a conquista dos direitos de segunda geração. E não esquecendo também, gente, que a CF 88 também faz parte da evolução, da afirmação histórica dos direitos humanos, né? É interessante perceber, gente, o Reino Unido, ou como mais é conhecido Inglaterra, tem vários e vários momentos aqui, né, para a afirmação histórica dos direitos humanos. A Carta Magna, a Petição de Direitos, o Habeas Corpus, aqui a Bill of Rights e por aí vai, ok? O que aparece muito em prova, gente, é aqui essa Declaração dos Direitos, a independência dos Estados Unidos, a Revolução Francesa e logicamente, o pós-Segunda Guerra Mundial. É o que mais aparece em prova. E para finalizar essa nossa aula, com chave de ouro, está aqui as gerações que tanto nós falamos. Primeira geração são os direitos humanos que começam a ser consolidados com a Revolução Inglesa, com a Revolução Americana, com a Revolução Francesa. Liberdades negativas, omissão do Estado. O Estado ele não deve interferir diretamente na tua vida. Você, enquanto cidadão, deve interferir no Estado. Nós, enquanto cidadãos, nós temos que ter liberdade. Liberdade de expressão, liberdade religiosa, liberdade de imprensa, liberdade sexual, hoje em dia, que é muito falado. Então, esses são os direitos de primeira geração. Deu para tu entender, gente? Essa parada de primeira e segunda geração está diretamente vinculada com alguns momentos da história. E esses momentos da história trazem aqui os direitos humanos, aqui direitos políticos e civis. É isso. É essa ligação que você tem que fazer. Muitos professores não conseguem explicar isso para o aluno. E eu estou tentando organizar, sistematizar o conhecimento aqui na tua cabecinha, filho de Deus. Ok? Então, quando tu passar na tua prova, manda uma foto boçal com a sua farda da PM de Pernambuco, da Bahia, de Minas Gerais, sei lá, de onde você for prestar o concurso, na Polícia Civil, Militar, entre outros, para o professor Rogério ficar feliz e saber que tudo vale a pena. Valeu, galera? Segunda geração. Segunda geração, nós temos a Revolução Mexicana e a Revolução Russa. Liberdades positivas. O Estado ele tem que agir positivamente, provendo, realizando direitos econômicos, sociais e culturais, entre eles o trabalho, como eu acabei de te falar, 1917, né, gente? Nós já estamos aí no século 20. Direito de terceira geração, pós-Segunda Guerra Mundial, criação da ONU, são direitos um pouco mais modernos, direitos para todos, direitos difusos para a coletividade, né? Que todos nós compartilhamos de forma solidária. Que direitos são esses? Meio ambiente e autodeterminação dos povos. Olha o que aparece aí, gente. Autodeterminação dos povos. Então, hoje nós observamos, por exemplo, o aquecimento global. Entra aí no meio ambiente. Perfeito? Nós estamos vendo várias e várias reuniões internacionais, COP30, por exemplo, em Belém do Pará, para debater a questão da natureza, do meio ambiente, direito de terceira geração, ok? Quarta geração, manipulação genética, pluralismo político, associado à medicina, à tecnologia, à informação. Professor, informação? Sim, gente. Informação também é um direito humano. Quando você não tem informação, você está sendo violado contra os seus direitos humanos. Por isso, gente, que nós observamos pelo Brasil e pelo mundo, por exemplo, órgãos de imprensa do Estado para te informar, baseado na ciência, baseado na razão, sem muitas das vezes ser interferido pelo próprio governo.
direito de quinta geração, pós 11 de setembro, né? Que promove principalmente, que tenta promover a paz. Logicamente que todos esses direitos humanos, eles estão correlacionados. Então hoje, no período contemporâneo, no século XXI, nós buscamos ter, né, todos esses direitos humanos. E aí você enxerga claramente como eles foram colocados na sociedade ao longo da história, como eles foram conquistados desde a Inglaterra até o período contemporâneo. Esses são os nossos direitos humanos que nós conhecemos e que são muito cobrados em prova.